Ilustres amigos do canal, tudo bem? A rentabilidade dos títulos pré-fixados está desabando nessa última semana de julho de 2022. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Taxas despencando. Será que realmente o ciclo da renda fixa já está titubeando? Aguarde que você saberá no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mesmo sábado, domingo, feriado, o importante é você se manter bem informado e também lucrar bastante nesse ano de 2022, que eu quero te ajudar com isso. Então, se você já sabe que 2022 é sim o ano da renda fixa, fica aí o convite para você participar cada vez mais aqui conosco. Aí na sua tela você já está vendo o gráfico da queda das taxas. Parece até um tobogã de tão inclinado foi a queda das taxas nessa semana, então, a última semana de julho, que começou aqui ó, no dia 25, com taxa do pré-fixado 2025 a 13,25, tudo 25, coincidentemente. E nessa última sexta-feira, fechou a 12,76. Veja que queda espetacular. E vamos ver os demais pré-fixados aqui primeiramente, nessa visão geral para você entender. Veja aí que o pré-fixado 2029 também não caiu não, despencou de 13,34 para menos de 13% ao ano. Então vamos lá para que você possa entender melhor. Primeiro eu vou te falar dos preços e das taxas. Depois, na sequência, eu já vou te explicar o que aconteceu com a economia mundial. E, por fim, eu vou dar a minha humilde opinião. Tá preparado? Então vamos lá começar aqui no vídeo de hoje. Só que antes de começar, eu quero te fazer um convite. Eu elaborei um e-book gratuito sobre renda fixa. É isso mesmo, um material que eu falo de 5 rendas fixas. Poupança, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, CRI e CRA. Se você quer esse material gratuito, olha aí na descrição do vídeo e baixe ele gratuitamente para você. Vamos lá. Pré-fixado 2025 com as taxas do mês fechado, agora do mês de julho. E o que nós observamos aqui? Olha aí à esquerda do seu vídeo. A primeira taxa do mês foi 12,73. E as taxas estavam claramente num sinal aí ascendente, de maneira que elas chegaram aí do dia 20/7 a 13,51. Está na cor verde aí para você, debaixo da palavra diárias no centro do seu vídeo, bem no alto. Essa foi a taxa mais alta no mês de junho, 3,51. Então elas subiram até o dia 20 e depois do dia 20 elas caíram. Aliás, elas despencaram. O pré-fixado fechou em 12,90. E aí você já verifica esse movimento. Nas duas primeiras partes, subiu bastante, depois caiu bastante. Ainda assim, fechou mais alto do que a taxa de abertura, que foi 12,73 no início do mês. Então grava aí, 12,90 você já deve estar pensando que perdeu a melhor oportunidade de pré-fixado. Mas vamos entender um pouco melhor desse movimento. 12,90 foi a taxa, então, da última sexta-feira. A taxa de abertura, aquela primeira que o Tesouro Direto coloca para você quando inicializa a comercialização dos títulos. Aí na sua tela você está vendo as taxas médias mensais desde o mês de dezembro. Então, à esquerda está lá, 10,80 foi a taxa média do mês de dezembro de 21. E agora, 11,32 foi a taxa de janeiro de 22. E assim sucessivamente. O que você repara nessas taxas médias? Primeira informação, a tendência de alta é muito clara. Então, historicamente, estamos falando aí de 8 meses com a tendência de alta. Ainda que em um mês ou outro tenha uma queda. Aí vem a segunda informação. Quando vem a queda é bem pequena. Repara aqui, caiu de 11,32 para 11,27. Só 5 pontos base. Mas depois sai de 11,27 para 12,03. Quase 80 pontos base de alta. Depois sai de 12,03 e cai para 11,90, uma queda somente de 13 pontos base. E depois 3 altas sucessivas mensais, de maneira que saiu de 11,90 para 13,12 a taxa média mensal do mês de julho do pré-fixado 2025. É a taxa média mensal mais alta desses últimos 8 meses.
Só que você vai dizer, ok, mas agora ela não está nesse valor, está em 12,90. É bem verdade. Mas vamos olhar mais de perto esses números. Olha aí na sua tela, no canto direito do seu vídeo, o mês que começa aí no dia 1º/7. Vou colocar em amarelo para você no canto esquerdo do alto. E você vai baixando essas datas, toda vez que tiver uma data na cor verde, significa que nós tivemos a melhor taxa histórica desse título. Então veja, no dia 11/7 chegou a 13,20, foi uma vez. No dia 12 chegou novamente aqui a 13,30, foi a segunda vez. Dia 19 a terceira e dia 20 a quarta vez. Então estamos falando de um título que bateu a melhor taxa há menos de 10 dias, 13,51%. Não tem nem 2 semanas aí. Vai anotando para você entender esse movimento. Agora, na sexta-feira, fechou em 12,90. O que eu quero dizer para você? Num período de curtíssimo prazo, de alguns dias, a taxa realmente está em queda. Mas quando nós olhamos um prazo mais dilatado, ainda não temos essa configuração de queda. E eu vou mostrar já já para você aí no gráfico. Muito bem, 12,90 a taxa da última sexta-feira. Essa taxa, baseada no ano de 2022, está boa ou está ruim? Vamos lá, eu trago aqui uma novidade. Na direita do seu vídeo, na cor amarela, você está vendo uma taxa de 12,12. O que é essa taxa? É a taxa média mensal, ou melhor, a taxa média dos últimos meses, do ano de 2022. Então, se nós pegarmos lá, de janeiro a julho de 22, esses 7 meses, a taxa média foi 12,12. Veja que a taxa de sexta-feira foi 12,90, bem acima desses 12,12. E mais do que isso, pegando o ano de 2012, essa taxa de 12,90 está entre as 13% melhores taxas em 2022. E não se esqueça, 2022 as taxas dispararam. Essa é que é a grande verdade para você, principalmente nos últimos 2 meses e em particular nessa virada de junho para julho. Vai anotando aí e observa as taxas médias aqui no seu canto esquerdo. Tá lá, ó, começou com taxas em vermelho, que são no pior quartil. Depois mudaram para amarelo, que é o quartil intermediário. E nos últimos 2 meses, no melhor quartil. Então você já entendeu que em termos de taxa, as taxas ainda estão no melhor quartil e estão bem interessantes. Se nós olharmos as taxas por um prazo maior, não somente aí os últimos 7 meses, que é na realidade o ano de 2022, nós podemos abrir um pouco mais esse prazo. Tentar olhar então desde o ano de 2020, 2 anos e meio aproximadamente aí de taxas. Essa taxa de 12,90 estaria entre as 3% melhores taxas. Em resumo para você, a taxa caiu, é bem verdade, mas ela está muito longe de ser uma taxa ruim. Pelo contrário, ainda está uma taxa muito boa. Agora falando do preço. Olha no centro do seu vídeo aí que o preço está na cor vermelha, 74585. O que significa esse preço na cor vermelha? Significa que está no pior quartil. Aliás, está entre os 2% preços mais caros. Está bem caro esse título. O que eu quero dizer quando eu uso a expressão bem caro, significa que está muito ruim para a marcação a mercado. É tão somente isso, para que você entenda. Porque se você compra um título com preço muito alto, a chance de você ter ganho na marcação a mercado é pequena, porque ele teria que subir ainda mais. Então, se em relação ao histórico ele já está caro, é pouco provável que você tenha ganho na marcação a mercado. Primeiro, porque o preço está alto. E segundo, porque o vencimento desse título é muito próximo. Então, você observa isso aí no gráfico. Olha como ele subiu bastante e você verifica aí, na cor vermelha, a tendência de alta continuando no preço desse título. E aí você entende aquela relação básica. A taxa caiu, o preço subiu. Ficou mais caro então. Entendeu agora aí? Se você já entendeu e está gostando aqui dos nossos vídeos, eu já te peço, dá um super like aí, porque nos ajuda bastante. Agora, se você fica com qualquer dúvida, escreva nos comentários. Eu respondo todos os comentários e quero poder te ajudar para que você entenda esse momento diferenciado do ano de 2022. E se você quiser alguma ajuda específica, mais particular para entender esse mundo dos investimentos, o meu e-mail está aí embaixo. Fique à vontade para fazer um contato. Olha, vamos falar agora então do que saiu da análise gráfica dessa semana para você entender o que aconteceu para essa queda.
Só que antes de falar a respeito dessa análise gráfica, eu quero te mostrar esse vídeo aqui, ó, os preços e as taxas do Tesouro IPCA. Se você quer saber o que aconteceu, subiu ou desceu, assista lá que você vai entender do título que te protege da inflação. Vamos lá, vamos trazer aqui a projeção dos juros futuros. Eu falo sempre aqui no canal, a projeção dos juros futuros é o que o mercado consegue olhar na data de hoje, final de julho de 2022, em relação ao que pode acontecer em 2025. E é esse parâmetro, essa visão de futuro, que define se a taxa vai subir ou não. Em outras palavras, se a projeção de juros futuros é mais alta, ou seja, está subindo, a taxa do pré-fixado vai subir. Se a projeção de juros futuros é para baixo, a taxa vai cair. Então, olha aí, cada ponto que você está vendo na sua tela é uma taxa mensal. E eu estou mostrando para você aí desde janeiro de 2021. Veja que essa linha branca está ascendente, subindo. E aí nós chamamos essa linha de uma linha de tendência de alta, porque claramente ela está subindo. Mais do que isso, nós tivemos aqui a tentativa de rompê-la para baixo no mês de abril, mas foi forte e continua. Ou seja, a tendência de alta continua. Você já repara aqui nesse movimento mensal. Então ainda não tivemos a inversão desse movimento. Ela ficou praticamente no 0 a 0 nesse mês. Mas veja nessa linha amarela que as taxas quase ficaram lá em cima. Tentaram subir novamente para um outro nível e voltaram a fechar nesse quadro verde, nesse retângulo verde que eu coloco aí. E o que chama atenção aqui é o que eu quero te mostrar agora. É esse RSI, que mostra como é que está a tendência aí a respeito da força dessa taxa. Veja aí uma linha azul na sua tela quando eu aproximo. Veja que ela já passou de 70%. Toda vez que nós temos um valor aí acima de 70%, a tendência natural é termos uma correção. Então veja que no mensal, quando nós olhamos a taxa mensal, ela está esticada. Então aí para o mês de agosto é pouco provável que tenhamos novas altas. Essa é minha opinião a respeito da análise gráfica mensal que eu trago aqui para você. Vai entendendo aí para você se preparar para esse movimento. Quando nós olhamos aqui a taxa semanal, um outro detalhe interessante. Novamente, foi respeitada a linha de tendência. Tá ela aí, é a mesma linha. Veja aonde parou a taxa então agora dessa semana, exatamente na linha de tendência de alta. Ou seja, aí nós temos uma briga boa nessa região de fechamento. Novamente, linha de tendência de alta respeitada também no semanal. E quando nós olhamos aqui no diário, nós vamos verificar que esse movimento também se repetiu. Qual seja ele? A linha de tendência sendo realmente respeitada. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é, a tendência de alta ainda não se reverteu, mas é pouco provável que ela continue em alta agora para esse mês então de agosto. Mas é só a minha opinião. Ela deve ficar aí nessa região que nós estamos mostrando para você, nessa região intermediária desse quadro, dessa linha verde então. Mas é só uma opinião para que você entenda melhor a respeito das taxas. Se você está gostando aí desse vídeo, dá um super like, porque o intuito aqui é somente te ajudar. São vídeos gratuitos para que você entenda melhor desse movimento. Mas eu venho dizendo aqui para você que em breve teremos uma grande crise financeira. E não sou eu que estou dizendo. Os principais gestores e analistas financeiros têm previsto a esse respeito. E eu vou deixar um vídeo aqui no alto que mostra esse tipo de informação. Assista para você entender. E se você quer saber como se preparar para isso, aí sim eu te faço um convite. Entre para o Clube de Membros. Lá nós detalhamos quais são esses indicadores que podem antecipar uma nova crise financeira e como você se preparar para ela. Vamos lá, vamos voltar para a nossa planilha agora e falar do pré-fixado 2029, que é um título pré-fixado mais longo. É um título que ele vai vencer daqui a aproximadamente 6 anos e meio, em janeiro de 2029. Veja que o movimento das taxas diárias é muito semelhante ao 2025. As taxas começaram baixas e foram subindo, exatamente até a mesma data, aliás, um dia após. Elas chegaram a 13,59, está aí na cor verde para você, abaixo da palavra julho. Então tá aí, 13,59 é a taxa mais alta. Depois, nos últimos dias do mês, ela começou a cair
e se aproximou aí dos 13%. É bem provável também que ela volte a fechar mais baixa, porque aqui ó, a taxa de fechamento no Tesouro Direto foi 12,89. Como nós temos a taxa de abertura em 13, muito provavelmente começaremos então o mês com uma taxa mais lá embaixo. Mas vamos analisar com base na taxa de abertura. 13,03 a taxa da última sexta-feira. Repara aí as taxas médias mensais. Assim como para o pré-fixado 2025, essa taxa da última sexta-feira é uma taxa excelente, olhando aí o histórico. A diferença é que o pré-fixado 2029, nós não temos um histórico longo, nós temos apenas aí 6 meses. Por que 6 meses? Porque esse título só foi lançado aí em fevereiro de 2022. Mas você já repara aí que essa taxa está alta. E mais do que isso, a taxa do mês agora de julho foi uma taxa que disparou em relação ao mês de junho, mês 6. Saiu de 12,74, taxa média de junho, para 13,21. Está aí à direita do seu vídeo, na cor verde e negrito, 13,21. Muito bem, vamos olhar também as taxas, a variação dessas taxas no mês de junho. Veja aí que as taxas entraram no melhor quartil ao longo, então, do mês de junho, do julho, mês 7. E no dia 11, no dia 12, no dia 19 e no dia 20, nós tivemos a renovação das melhores taxas. Veja aí a semelhança que nós tivemos com o pré-fixado 2025. 4 vezes batendo, então, as melhores taxas históricas. E agora, taxa de abertura em 13,03%. Muito bem, o que quer dizer essa taxa aí para você? Ela está entre as 16% melhores taxas deste ano, desde o título ter sido lançado em fevereiro até agora o mês de julho. 16% melhores taxas, sendo que a taxa média nesse mesmo período foi 12,39. Então você vê, 13,03 é bem maior do que esse 12,39. Por isso você está vendo no canto esquerdo do seu vídeo o mês de julho e a taxa aí verdinha. Então, viu? É isso que eu quero trazer para você. Esse olhar ainda para que você se mantenha tranquilo e não fique afobado. Vamos lá, em termos de preço, está bom ou está ruim você comprar esse título? Está barato ou está caro? No centro do seu vídeo está aí, 456,80. Está entre os 35% preços melhores do histórico desse título. Veja que está fora do melhor quartil. Eu considero um preço bom quando está no histórico dos 25% melhores preços. Então esse saiu bastante. Só que veja que está melhor do que o pré-fixado 2025. Em outras palavras, se você comprar esse título e souber aguardar, a chance de ganho na marcação a mercado é maior do que o pré-fixado 2025. Só que tem um detalhe, eu não estou indicando você a compra desse título, principalmente porque ele é um título longo e ele assusta os investidores inexperientes, porque a taxa varia muito. E como ela varia muito, o preço também é muito sensível. E aí você observa aqui no gráfico essa variação. Veja o preço aí em vermelho. Quando nós estávamos no início de abril, esse preço chegou aí quase a R$500, R$ 492. Então imagina que você comprou esse título lá no início de abril. Agora você está amargando um prejuízo, porque esse preço agora está 456. Então veja e nunca se esqueça da relação do pré-fixado. Primeira informação que você precisa saber do pré-fixado. Taxa subiu, o preço caiu. Segunda informação, todo título pré-fixado no seu vencimento vale R$1.000. Então se você comprou um título pré-fixado desse, quando chegar lá em janeiro de 2029, você pagou um valor X e vai receber R$1.000 para um título desse. Essa é a relação que você precisa entender. E mais do que isso, se você está gostando, não deixe de nos ajudar. Dê aí aquele super like, porque ajuda e ajuda muito aqui o nosso canal. E olha, não deixe de assistir a playlist que nós atualizamos nessa semana. É a playlist que fala de marcação a mercado, com 2 vídeos novos para você que quer ganhar dinheiro aí, comprando então com um preço barato e ganhando mais quando ele sobe antes do seu vencimento. Assista aqui no alto que você vai aprender. Vamos falar do último título, o pré-fixado com juros semestrais. Esse título, diferente dos demais, a cada 6 meses ele te paga um cupom de juros semestrais. É um valor aí que você recebe semestralmente. As taxas começaram acima de R$13, em 13,02,
está no canto esquerdo baixo aí do seu vídeo. E chegaram aí ao longo do mês a 13,70. Quando? No fatídico dia 20 de julho. Novamente o dia 20 aí. E depois o mesmo movimento. Taxas em queda, então nos dias sequenciais. Fechando aí em 13,13 a taxa de abertura da última sexta-feira. E vamos olhar aqui também a taxa de fechamento, porque eu desconfio que ela pode ter sido aí até pior do que essa taxa. Tá aí, pré-fixado com juros semestrais 12,99, abaixo então de 13%. Prepare-se, na próxima semana, no início de agosto, taxas vão abrir ainda mais em queda. E eu vou explicar já já para você. Vamos lá, olhando para a taxa média mensal, você verifica que nesse mês de julho, as taxas chegaram em 13,33. Está à direita aí do seu vídeo, no canto alto do seu vídeo à direita. Disparado a maior taxa média histórica desse título. Esse título também só tem um histórico aí dos últimos 6 meses, ou seja, só temos ele de fevereiro para frente, mas você já vê que a taxa está entre as maiores. Muito bem, olhando também essa taxa aí ao longo do mês de julho, você vê que nós tivemos a renovação da melhor taxa por 5 dias diferentes, sendo que a melhor chegou aí 13,70 no dia 20. Muito bem, falando agora da taxa então da última sexta-feira, 13,13%. Essa taxa está novamente entre as 16% melhores taxas históricas desse título. É isso mesmo, 16%. E bem acima da taxa média de 2022, que está aí ó, na direita do seu vídeo na cor amarela, 12,50. Anota aí então, 12,50 foi a média, 13,13 foi a taxa de abertura, mas ele deve abrir caindo já na próxima segunda-feira. Mas a taxa não está ruim, está no melhor quartil. E o preço? Você que quer comprar esse título barato, eu tenho uma boa notícia. Ele ainda está no melhor quartil. Eu digo ainda porque você já viu que as tendências aí para os juros futuros não são muito boas. É uma tendência de queda. Se os juros futuros continuarem a cair, as taxas devem continuar aí caindo. Isso vai fazer com que o preço suba. Mas na última sexta-feira estava R$ 841. Está entre os 19% melhores preços históricos. E aí você vê aqui no gráfico que ele voltou ou está se mantendo no melhor quartil, que é esse retângulo que você verifica aí na cor verde. E o preço está na cor vermelha. Veja que ele volta e está dentro aí do melhor quartil. São oportunidades que continuam aparecendo aqui na renda fixa. Para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero te dizer o que aconteceu de importante para essa volatilidade de taxas ao longo aí desse período, para que você entenda cada vez mais por que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. Só que antes de falar sobre isso, eu quero te convidar para a live que nós vamos fazer inaugural. Em comemoração a 2 anos do nosso canal, vamos fazer a primeira live. Anota aí no calendário, dia 11 de agosto, às 20 horas. Prepare-se, chame aquele seu amigo que está na poupança, aquele seu amigo que está em ações e acha que a renda fixa não rende nada. Prepara porque eu vou trazer um conteúdo interessantíssimo. Para finalizar aqui para você, eu quero trazer as informações aqui que saíram recentemente para você entender o que vem acontecendo. No dia de hoje, em particular, nós verificamos aí um movimento aí que nós estamos verificando há praticamente 2 para 3 dias. Nós tivemos aí, então, uma mudança, olha o título aqui, ó, mudança de leitura em relação à inflação. E ao aperto monetário, melhora perspectivas de investidores em todo o mundo. O que eu quero dizer aqui com isso para você? Vamos lá. O mercado estava esperando, então, que nós teríamos aí um aperto monetário maior. O que significa um aperto monetário maior para você entender? Estava esperando que o Banco Central americano iria subir e subir forte os juros nessa semana, acima do que o mercado julgava ser o necessário, que era 0,75 pontos base. Só que isso daí não aconteceu. Foi confirmado o aumento, então, de 0,75 pontos base. E por que esse aumento foi confirmado? Porque houve, então, a sinalização aí do mercado que talvez mesmo, a inflação não fosse tão alta assim, não precisasse de um aumento tão alto. Só que o que nós verificamos na sequência foi que o PIB americano entrou em recessão. É isso mesmo, 2 trimestres consecutivos
já configurando aí uma recessão técnica. Muita gente dizendo que isso não tem valor. Para mim, tem muito valor e já traz aí um claro indicativo de maiores preocupações com a economia internacional. Então, em síntese para você, na minha visão, o ciclo da renda fixa não acabou, muito pelo contrário, ele está só no início e você pode se preparar com planos aí de alguns anos. Não estou dizendo isso com absoluta certeza porque o mercado muda, mas o ciclo da renda variável, com a alta das taxas de juros que está apenas começando nos países desenvolvidos, vai trazer então aí uma fuga de capital para a renda fixa. Pode anotar e eu continuo dizendo e afirmando, 2022, o ano da renda fixa no Brasil. Mantenha sua mente em dia, ainda que as taxas caem e elas vão cair. Eu acho que esse mês próximo já há um indicativo claro que as taxas não vão subir, mas aguardemos. Tenha visão aí de médio prazo, de longo prazo, saiba ser paciente. E é por isso que eu digo, meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito esse domingão aí com a sua família. E acima de tudo, acreditem no ano da renda fixa para você ter lucratividade. Um abraço e até o próximo vídeo.